Irmãos, abrindo suas Bíblias em João capítulo 1. Quando se fala em salvação, né, irmãos, todos querem salvação, né? A salvação, ela é algo que todo ser humano, ele deseja, todo ser humano, ele espera na vinda de Jesus, naquele dia. Alguns creem, né, que Jesus vai voltar, outros creem que o mundo vai acabar, e outros creem da forma deles. Mas salvação é algo que todos querem, ninguém quer condenação, mas a salvação não é para todos. Isso é certo, irmãos. A salvação, ela veio para todos, mas não são todos que recebem a salvação. Não são todos que se encaixam na salvação, na libertação. E para haver salvação, tem que haver libertação. Para haver salvação, tem que haver conversão, irmãos. Conversão. E por que conversão? Porque toda criança, quando nasce, irmãos, ela nasce da semente corruptível. Então, uma criança, quando ela não nasce salva. Uma criança, quando ela não nasce convertida. Uma criança, quando nasce, ela não nasce filho de Deus. Isso é forte, né, irmãos? Isso é muito forte, irmãos. Isso, para muitos, entra como uma afronta, como uma ofensa, como uma heresia, como... Irmãos, o ser humano ele não consegue entender isso por si só. É necessário o Espírito Santo, ele operar na vida da pessoa para ela poder entender isso daí. A criança não nasce filho de Deus. A criança ela não nasce liberta, ela não nasce salva. A criança, quando ela nasce, ela precisa, primeiramente, de uma cobertura. Depois ela precisa ser instruída a cada dia, para lá na frente, quando ela completar uma idade, que ela tenha entendimento, ela seguir nos próximos passos. Ela precisa se converter a Cristo, irmãos. Se converter a Cristo. João capítulo 1, no versículo 1, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, a palavra. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aqui está falando de Jesus. Então Jesus é a palavra, ele é Deus. E aí diz aqui no versículo 4, nele estava a vida, e a vida era a luz de quem, irmãos? Então os homens precisam de uma luz, e essa luz é Jesus. Sem Jesus o homem não tem luz. Sem Jesus não existe luz. Jesus sempre foi a luz dos homens. Só que Jesus se manifestou quando ele se fez carne e habitou entre os homens. Até então não tinha luz, até então não tinha salvação, até então não tinha libertação. Até então existia trevas, morte, condenação eterna. No versículo 5, diz: E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Então, quando Jesus veio ao mundo, irmãos, os homens estavam em trevas, densas trevas. As trevas não compreenderam Jesus, tanto que mandaram ele para a cruz, mas pelo poder de Deus ele ressuscitou ao terceiro dia. Versículo 6, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Aqui está falando de João Batista. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Olha que coisa, irmãos. Então, quando a criança nasce, a criança, quando fala o homem que vem ao mundo, pode ser uma criança do sexo masculino, feminino. Quando a criança nasce, ela precisa se encontrar com uma luz. E como que uma criança se encontra com a luz se ela não tem entendimento, irmãos? Porque luz é entendimento. Como que uma criança, quando nasce do ventre da sua mãe, bebezinho, ela vai encontrar com essa luz e ela vai tomar posse dessa luz se ela não tem entendimento? Quem que é o entendimento das crianças, irmãos? Quem falou os pais? Levanta a mão. Os pais. Os pais são o entendimento das crianças. Então, Jesus é a luz de todo homem que vem ao mundo. Quando o homem vem ao mundo, ele precisa de luz. Ele precisa deparar com essa luz, tomar posse dessa luz. E um bebê não consegue tomar posse dessa luz se ele não tiver um pai e uma mãe que são convertidos. Aqui diz no versículo 10, estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então Jesus, quando ele veio, a palavra fala, irmãos, que tudo foi feito por ele, né? Tudo foi feito por ele, nós lemos. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, tudo foi feito por Jesus. Ele veio para o que era seu. Os seus, os homens, não receberam Jesus. Mas todos quantos o receberam, ele deu o poder de ser feito filho de Deus. O que é o poder de Deus, irmãos? O Evangelho. Lá em Romanos capítulo 1, né, versículo 16 diz, né, o apóstolo Paulo fala, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é isso, irmãos? Então, eu não vou nos textos, né, irmãos, para não ficar cansativo para os irmãos. Alguns textos eu vou citar onde está e o que está dizendo. E aí depois os irmãos
Aconselho os irmãos, né, quando vierem para o culto, traz uma caneta, né, irmãos? Marque em algum lugar os textos, para depois poder ler o texto. Então, as pregações são gravadas, ouça de novo a pregação e acompanhe os textos que não são citados aqui, porque se a gente for citar todos os textos e ir lá no texto, fica cansativo para os irmãos, a pregação dura 2 horas e não adianta de muita coisa. Mas é interessante os irmãos marcar, e eu depois ouvir a pregação novamente, ir nos textos, ler o contexto também, ouvir o contexto. E aí diz aqui, irmãos, no versículo 12, vou ler o 11 de novo. Veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E esse poder é o Evangelho, é o que torna, irmãos, o Evangelho é o que torna todo ser humano filho de Deus. Por isso que a nossa fé está estruturada no Evangelho. Quando eu falo Evangelho, não é só o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, mas é os 4 Evangelhos, mais as cartas, o Novo Testamento, irmãos. O Novo Testamento é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, se o ser humano ele quer se tornar filho de Deus, ele tem que se converter ao Evangelho. O que é converter, irmãos? É mudar de rumo, é mudar de direção, é mudar o curso. Então, se a minha vida está seguindo um curso, é o curso do mundo, eu tenho que me converter ao curso de Jesus, ao caminho da verdade, ao caminho da salvação, ao caminho da libertação. Então, todo ser humano, desde bebê até ficar velho, precisa se converter a Cristo, irmãos, para poder seguir adiante salvo. Versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nasceram de quê, irmãos? De Deus. Versículo 13 aqui, ó. Isso é importante, porque isso, irmãos, mostra para cada um de nós que toda criança, quando nasce, ela nasce da semente corruptível. A criança, quando nasce, ela nasce da vontade do sangue, nascer do sangue, nasce da vontade da carne, nasce da vontade do varão. Então, o homem e a mulher vai lá e faz um bebê, faz uma criança, a criança nasce, aquilo é semente corruptível, irmãos. A palavra fala que é da semente de Adão, é da geração de Adão, é da geração dos homens, quando nasce. Mas aí, quando ela cresce, e quando ela vai crescendo, quando ela tem uma cobertura sobre ela, que são os pais que são convertidos, irmãos, deve-se nascer do Espírito. Tem que se nascer de Deus. Tem que nascer de Deus para ser filho de Deus. E só tem como nascer de Deus, se for pela palavra de Deus, é pelo Evangelho, é o poder de Deus. Então todos necessitam. Lá em Coríntios, vamos lá em Coríntios capítulo 7, para a gente ver essa situação aqui, irmãos. 1 Coríntios capítulo 7, irmãos. A palavra fala aqui, irmãos, vai falar sobre o casamento e fala da cobertura das crianças, irmãos, para a gente poder entender, né, como que funciona isso daí. Porque muitos podem se perguntar, quando os irmãos forem pregar para alguém, forem falar sobre isso, entrar nesse assunto, a pessoa pode falar assim, mas que culpa tem uma criança quando nasce? Que culpa tem ela? Não tem culpa nenhuma. Irmãos, eu quando nasci também não tinha culpa nenhuma. Eu fiquei no mundo até os tantos anos de idade e eu não tinha uma cobertura cristã. Os meus pais não eram cristãos. Os meus pais não eram convertidos a Cristo. Então eu fiquei debaixo da cobertura de quem? Do maligno. Eu fiquei debaixo da cobertura do mundo durante todo o tempo, até o dia em que eu me converti. Até o dia que eu encontrei os irmãos e ali eu me converti a Cristo. Então eu passei por tudo isso. E aí, diz aqui a palavra, 1 Coríntios capítulo 7, o versículo 13, irmãos. Vamos direto ao assunto aqui. Diz assim, ó, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 13. Se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado por quem, irmãos? Pela mulher. E a mulher descrente é santificada por quem? Pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam o que, irmãos? Imundos, aí está dizendo, irmãos? Imundos. Mas agora são o quê? Santos. Então presta atenção nisso. Então, precisa o casal estar convertido? A palavra diz que não. Não é necessário que o casal esteja convertido, mas que pelo menos um dos dois esteja convertido. Que pelo menos um dos dois seja filho de Deus. Não é eu que estou dizendo, irmãos. Não sou eu, mas a palavra diz que a pessoa só se torna filho de Deus quando ela se converte a Cristo. Ela só se torna filho de Deus quando ela recebe o poder de Deus, que é o Evangelho. É o poder de Deus que gera nela nova criatura, que faz dela uma geração, ela passa a ser parte da geração de Deus e não da geração dos homens. Então, quando o casal tem um filho e os dois estão no mundo, essa criança ela é considerada pelo Novo Testamento como imunda. Por que imunda? Porque ela não tem uma cobertura. Ela não tem nem o pai, nem a mãe, que é filho de Deus. Então, o pai está no mundo, ele serve ao mundo, ele anda de acordo com o curso do mundo. A mãe está no mundo, anda de acordo com o mundo, o curso do mundo. Essa criança está sem cobertura. Sem cobertura. Lá na frente, ela tem a oportunidade, lógico, de se converter a Cristo. Mas, nesse momento, está dependendo dos pais.
E aí, vamos supor que um deles se converte. A mulher se converte. O marido está no mundo, mas a mulher se converteu a Cristo. Ela se torna cobertura para a criança. E a criança, ela deixa de ser imunda e ela passa a ser separada, passa a ser santa. O que é santo? É separado. Santo é uma pessoa que foi separada do mundo. Então, quando eu estava no mundo, a minha mulher estava na igreja, aqui, e a gente tinha um filho, o Vitor. O Vitor não estava debaixo da minha cobertura, irmãos, porque eu estava no mundo. O Vitor estava debaixo da cobertura da mãe dele. A minha boca era imunda, eu falava palavrão. Eu fui santificado por ela. Por quê? Porque ela instruía ele, que ele não podia falar palavrão. E ele me cobrava: pai, você falou palavrão. Pai, o senhor falou palavrão. Toda vez que eu soltava um palavrão, ele me cobrava. Por quê? Porque ele estava sendo instruído a não falar palavrão. Ele estava instruído a ser santo. E a partir dali eu parei de falar palavrão. Quando eu vim para a igreja, eu não falava mais palavrão. Porque eu estava sendo santificado, estava sendo purificado. Eu não conhecia Jesus, eu não estava na igreja, irmãos. Isso eu estou falando de mim, eu acho que com muitos irmãos já aconteceu isso. Então, o marido descrente, ele tem que ser santificado pela esposa que é crente. A mulher descrente, ela tem que ser santificada pelo marido que é crente. Porque se não for assim, irmãos, os filhos, eles são imundos. Mas dessa forma, eles são santos, separados. Então imagine que o homem está no mundo e a mulher está na igreja, o filho está junto com ela ali, ela está instruindo o filho, e o filho é filho de Deus. O marido é o quê? Filho do diabo. Infelizmente. Eu queria que todos os homens fossem filhos de Deus, andassem como andassem, fossem filhos de Deus, mas não é assim, irmãos. Não é assim. A verdade é dura, mas deve ser dita. Então, toda criança deve ser santificada. E aí, irmãos, aqui nessa parte aqui, depois os irmãos leem 1 Coríntios capítulo 7 inteiro, que fala do casamento. E aí, irmãos, quando se fala de casamento, imagine que o casal, quando ele serve a Cristo, os dois estão na igreja, os dois servem a Jesus. O que a mulher representa, irmãos? O que a mulher representa no reino de Deus? Ou no casamento, o que a mulher representa? A mulher representa a igreja. Mulher é igreja. E o marido representa o que, irmãos? Cristo. Olha só que coisa, olha só que diferença. Então, no casamento, a mulher, ela é igreja. O marido é Cristo. E aí, irmãos, como é que fica isso daí? Quem que vai receber pancada? Quem vai receber pancada? É a mulher ou é o marido? Alguém ousa dizer? O marido? Quem recebeu pancada? Jesus ou a igreja? Quem recebeu pancada? Jesus ou os apóstolos? Jesus. Por quê? Porque ele era o cabeça. Porque ele estava no controle. Porque a palavra estava no controle dele. Então, Jesus é o cabeça. A igreja é santificada, irmãos, por Jesus. Lá em João capítulo 17, Jesus, quando ele ora ao Pai, ele fala assim, em relação aos discípulos: e por eles me santifico a mim mesmo, para que eles sejam santificados no que, irmãos? Na verdade. Então a igreja ali era os apóstolos. Jesus, ele se santificava pelos apóstolos, se santificava pela igreja. E a palavra diz que assim como Cristo se santificou pela igreja, assim também os maridos devem se santificar pela esposa. Então a pancada tem que vir sobre o marido, a pancada não tem que vir sobre a esposa. Então o marido, ele tem um papel, irmãos, importante. O marido tem que suportar, o marido tem que seguir adiante, o marido tem que conduzir as coisas no momento de crise, porque no momento de crise a igreja esperneia, irmãos. Imagine nós como igreja, se Jesus não estivesse no controle em todo o tempo. Imagine nós como igreja, se no momento da aflição, um não cuidasse do outro, como seria, irmãos? Porque quando um irmão cuida do outro, não é o irmão que está cuidando, é o Espírito Santo, é Jesus. Então quando você está numa crise, e você recebe um conselho do irmão, tenha em mente, é o Espírito Santo operando na minha vida, é Jesus operando na minha vida, é Jesus me resgatando desse mal, é Jesus me livrando de cair, de tropeçar. Então a igreja, ela é santificada. Da mesma forma, a mulher é santificada. As crianças são cobertas e devem ser cobertas, irmãos. Assim como Jesus se santificou pela igreja, os pais devem se santificar pelos filhos. Os pais devem ter tanto amor pela palavra, irmãos, que os filhos devem ver isso daí. Os filhos devem ter os pais que são convertidos como exemplo. Porque se o pai e a mãe que for convertido se afrouxar diante da luta, dificuldade, diante das tribulações, como que as crianças vão encarar isso daí, irmãos? Então as crianças têm que enxergar o pai e mãe como cobertura. Até o dia, né, irmãos, da vinda de Jesus, e aí o negócio muda de figura. Mas até então, irmãos, não tem jeito. Ou até então essa criança crescer e se entregar a Jesus de verdade com entendimento. Descer as águas do batismo, seguir adiante, aí vai enfrentar as lutas, dificuldade, vai enfrentar o que tiver que enfrentar, e pronto, acabou, irmãos. E aí as coisas fluem. Do contrário, irmãos,
Do contrário, é o que o mundo vive aí, ó. É o que o mundo vive. Vamos voltar lá em João, onde nós estávamos? Só que agora no capítulo 3, irmãos. É João, Evangelho de João, né, capítulo 3, versículo 1, irmãos. Dificilmente alguém vai entrar nesse assunto com quem quer que seja, irmãos. Quando alguém perguntar para um líder aí a respeito disso, ele vai desconversar, ele vai colocar flores em volta da palavra e vai querer diminuir o atrito, ele vai querer diminuir o combate que vai ter da palavra com a carne das pessoas. Ele vai querer justificar os pais que estão no mundo, vai querer justificar as crianças que não têm cobertura e vai querer diminuir o poder que a palavra tem, irmãos. Porque da mesma forma que homens e mulheres podem achar injusto uma criança nascer e ela ter que se converter para se tornar filho de Deus, também temos que enxergar o poder que a palavra tem de tornar um ser humano que nasce da semente corruptível, tornar ele um filho de Deus. E aí diz aqui no capítulo 3, versículo 1, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então aqui Nicodemos era um príncipe dos judeus, era fariseu, era um homem honrado, um homem sábio segundo o mundo. E aí, irmãos, quando ele fala, bem sabemos, o que ele está dizendo? Olha, não só eu, mas muitos que andam comigo, eles já entenderam isso já. Eles já entenderam que o Senhor é mestre, que o Senhor é vindo de Deus. Porque esses sinais que o Senhor faz, não é qualquer um que faz, não. Tem que ser vindo de Deus para fazer esses sinais. E Jesus dá uma resposta para ele aqui, irmãos, dura. Uma resposta dura. Jesus fala para ele aqui, ó. Versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode o quê, irmãos? Ver o reino de Deus. Olha que coisa. Então, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Só ver, irmãos. Não é nem entrar, não, é só ver. Não pode ver. E ele continua. Versículo 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus ele passa uma revelação importante aqui, que muitos estão desatentos a isso, né, irmãos? Jesus respondeu no versículo 5. Na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Por quê, irmãos? Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Irmãos, quando que você nasce da carne? Quando que alguém nasce da carne? É quando nasce do ventre da mãe. É quando nasceu do sangue, da vontade do varão, da vontade da carne. Carne e sangue não vão herdar o reino de Deus. A palavra diz. Então, a pessoa nasce da carne, quando ela nasce do pai e da mãe, bebezinho ali, ó. O bebezinho nasceu da carne. Mas é necessário nascer do Espírito. Se não nascer do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Se não nascer do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quando que o reino de Deus se manifestou, irmãos? Através de Jesus. Então o reino de Deus se manifestou através de Jesus. Então pode-se dizer, Jesus é o reino de Deus, ele se manifestou. Como que eu entro em Jesus? Como que eu participo da palavra dele? Como que eu tomo posse da salvação? Como que eu tomo posse da libertação? Porque, irmãos, falar de salvação, as pessoas podem dizer assim, mas a salvação é só lá quando Jesus vier. Eu nem sei se ele vai vir. Eu nem sei quanto tempo vai durar esse mundo. Eu nem sei se tudo isso é verdade. Mas quando se fala em libertação, é para o tempo de hoje. A libertação não é só para a salvação. A libertação é também para ter uma vida digna nesse mundo. Porque sem a libertação é viver batendo cabeça com cabeça. Os homens batem cabeça o tempo todo. Os homens batem cabeça. Os homens andam desgarrados como ovelhas que não têm pastor. Os homens não têm uma vida digna, irmãos. Para ter uma vida digna, tem que ser liberto. Para ter uma vida digna, tem que servir a Jesus. A pessoa pode ter uma vida no mundo que muitos olhem e falem assim, aquele cidadão, aquela cidadã é honesto, é honesta. Olha, paga suas contas direito, tem seus filhos em submissão. Olha, que casal bonito, como é trabalhador, como é trabalhadora. Isso não é suficiente, irmãos. Para o mundo, isso está muito bom. Para o mundo, está no patamar bom ali.
Quando a luz se manifesta, a luz começa a manifestar o que está no interior dessa pessoa. E quando a luz manifesta o que está no interior dessa pessoa, no interior dela tem prostituição, no interior dela tem vícios, no interior dela tem maus pensamentos, no interior dela tem ira, cólera, no interior dela tem coisas que ninguém consegue enxergar, nem ela mesma consegue entender muitas vezes. A pessoa só vai entender um pouquinho do que está no interior dela quando ela se depara com uma luta grande, uma aflição, com uma crise, e na crise manifesta o que está dentro dela. E aí ela fala assim, eu não me conhecia. O pai e a mãe falam assim, eu não conhecia meu filho, eu não conhecia minha filha. O marido está casado há 20 anos, fala, eu não conhecia minha esposa. A esposa fala, eu não conhecia meu marido. Por quê? Porque é o que está no interior, é o que está dentro, que o homem carnal não consegue discernir. Agora, pega um cristão ou uma cristã e passa a conversar com essa pessoa, que segundo o mundo é honesta, que segundo o mundo é trabalhadora, que segundo o mundo é um bom pai, uma boa mãe, é um bom filho. Vai o cristão conversar com essa pessoa. Em poucas palavras, o cristão discerne essa pessoa. Sabe se ela está apta para perdoar, sabe se ela está apta para amar, não segundo o amor do mundo, mas segundo o amor de Deus. O cristão consegue discernir se essa pessoa ela é misericordiosa. O cristão consegue discernir se essa pessoa ela tem a prostituição dentro dela. Ainda que ela não traia a esposa, não traia o esposo, ainda que o jovem não esteja saindo com uma e com outra, mas pelas palavras, pelo procedimento, consegue discernir as coisas. Por quê, irmãos? Porque o homem espiritual, ele tem que discernir bem tudo. Então a luz, quem tem a luz, quem tem a verdade dentro de si, irmãos? Essa verdade é a luz de Deus, é o próprio Jesus que se manifesta na vida das pessoas. É a luz que vê, irmãos, para dar entendimento. Então se o mundo se engana, o cristão não pode se enganar. Se o mundo não valoriza a verdade de Cristo, e ele é a própria verdade, o cristão tem que valorizar. O cristão tem que entender, a verdade chegou na minha vida. Eu tenho o bem mais precioso que pode existir. O bem mais precioso que existe, irmãos, é Jesus. É o Espírito Santo na vida do ser humano, é o que faz a diferença. Porque Jesus ele diz aqui, versículo 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, ponto. Contra isso, irmãos, contra isso não tem argumento nenhum. Aqui Jesus deixa bem claro que existe o nascimento da carne, que é a geração dos homens, e tem o nascimento do Espírito, que é a geração de Deus. Quando João Batista, ele chega anunciando a vinda de Jesus, e ele fala, geração incrédula. Não é aquela geração, aqueles homens que estavam ali, né, com 20 anos, 30 anos de idade, essa geração, então a próxima vai ser boa. A anterior foi boa, é só essa que não presta. Não, ele está falando de uma geração dos homens, homens que foram gerados da semente corruptível. E quando a palavra fala da geração de Deus, são aqueles que foram gerados pela palavra, são aqueles que foram gerados pelo poder de Deus, são aqueles que tomaram posse da libertação, são aqueles que tomaram posse da salvação, são aqueles que enxergaram o poder de Deus em suas vidas, e tomam posse mesmo, e não largam de jeito nenhum, irmãos. Venha o que vier, e custe o que custar. Aí fala assim, mas a salvação é gratuita, não custa nada. Como não custa nada? Quando a salvação chega na vida do ser humano, ela chega dizendo assim, negue-se a si mesmo, arrependa-se. Arrependa-se. Aí diz aqui, versículo 7. Não te maravilhes de ter dito, necessário é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, quando o homem é nascido da carne, então ele planeja as coisas. Quando o homem é nascido da carne, ele não tem uma cobertura sobre ele, não tem um pai e uma mãe cristã. Aí ele nasce, e ele vai crescendo, e quando chega numa certa idade, ele decide o que ele vai fazer da vida dele. Eu vou trabalhar de tal coisa. Eu quando crescer, eu vou ser isso, vou ser aquilo. Eu quando era pequeno, perguntavam para mim, o que você vai ser quando crescer? Eu falava, oficineiro. O que é um oficineiro, irmãos? Oficineiro é aquele que tem oficina, não é, irmãos? É um oficineiro, para mim era. O tamanho do Lucas, assim, o tamanho do Davi. Eu vou ser oficineiro. Então as crianças elas já planejam a vida delas. A menina fala, eu vou casar, eu vou ter tantos filhos, eu vou fazer, eu vou acontecer. Muitas vezes dá certo, muitas vezes dá errado, mas as pessoas do mundo elas planejam o que vai ser a vida delas. Aquele que é nascido do Espírito, aquele que é nascido de Deus, ele não consegue cumprir isso daí, irmãos, porque ele planeja algo e dá o contrário, dá errado. Porque é Deus que determina, é Deus que conduz a vida dele. Assim como você sai na rua, sai da sua casa, abre a porta e você sente o vento soprar. Mas você não sabe de onde ele está vindo, você não sabe para onde ele vai. Se tiver uma árvore e o vento estiver forte, você vê a árvore balançando para um lado, aí você vê. Aí você percebe pela árvore, o vento está para lá. Eu quando era pequeno soltava a pipa,
Aí eu saía na rua. De manhã eu já saía para a rua para ver para onde estava o vento. Tá para baixo, tá para cima, tá para o lado. Tinha as fitas de rabiola no fio. Então as fitas estavam para um lado. Ah, o vento tá para baixo, tá bom. Ah, o vento tá para cima, não tá bom. Determinava. Mas, irmãos, a verdade é essa. Aquele que é nascido do Espírito é como o vento. Que você sente ele, você escuta ele soprar, mas você não sabe de onde ele vem nem para onde vai. O cristão é dessa forma. O cristão, ele planeja algo, mas se não for da vontade de Deus, o negócio vai sair segundo a vontade de Deus e ele vai ter que se adaptar àquilo e pronto, acabou. Ele vai ter que, é como um GPS. Ele te diz, vai por aqui, pega a direita, primeira direita, aí você passa direto, ele reformula ali a rota. E ele não espana com você, não é, irmãos? O Waze lá, ele não fica nervoso com você. É o que eu falo sempre, né? Aquela menina lá do Waze lá, ela tem paciência comigo, porque eu erro ali o percurso e ela reformula a rota e ela tá sempre calma comigo, né, irmãos? Não é assim? É dessa forma. Quando os irmãos estiverem aflitos com a esposa, está nervosa, vai lá no Waze lá, põe um itinerário lá e vai para qualquer lugar, inventa um itinerário e vai lá ouvindo aquela mulher lá, que ela é pacienciosa, tem paciência. Não é, irmãos? Até se acalmar. E aí, irmãos, é dessa forma. E aí diz aqui, ó, versículo 9, ó. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabe isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? E aqui ele começa a falar um pouquinho das celestiais, não é, irmãos? Posso falar um pouquinho. E aí ele solta aqui, ó. Ele diz no versículo 13, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E aí as pessoas creem em homens que acham que foi para o céu, né? E aí ele diz aqui, ó, versículo 14, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, aquele que não crê em Jesus, irmãos, ele vai perecer, morrer, vai passar pela segunda morte, irmãos. A primeira morte é a morte desse corpo aqui, ó, mas a palavra fala de uma segunda morte, que é a morte espiritual. E aí, diz aqui, ó, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê, já está o quê, irmãos? Condenado. Aí eu pergunto para os irmãos, uma criança nasce, bebezinho, aí muitos podem pensar assim, por ser bebezinho, por não ter entendimento, está salva. Aí ela vai crescendo. Os pais não são convertidos e a criança vai crescendo. Quando ela chega com 18 anos, 19 anos, ela não crê em Jesus. Ela está no mundo. Ela não crê em Jesus e ela morre. Ela está salva ou está condenada? Condenada. Se quando ela era bebê, ela estava salva, como que nesse momento ela está condenada? Porque ela se afastou dos caminhos de Jesus? Ela nunca esteve, irmãos. Então ela nunca esteve nos caminhos de Jesus. Então isso é grave. Isso é sério, irmãos. Isso é sério. Quando uma criança nasce, os pais fazem festa. Os pais pegam as crianças e levam nas igrejas. Apresenta aqui, apresenta meu filho. Apresentar para quem? É o que eu sempre falo, eu tenho que apresentar você para Jesus. E você tem que tomar posse de Jesus. Isso é primordial, essa criança precisa de cobertura. Eu quero que apresente. Eu apresento, irmão, sem problema nenhum. Pode vir qualquer criança que eu apresento para Jesus, sim. Senhor Jesus, tome posse dessa vida. Tome posse da vida dos seus pais, para que eles venham se converter, que venha ser cobertura para essa criança. Que essa criança venha seguir os seus caminhos. Eu intercedo por ela, irmãos, sem problema nenhum. Qualquer um que chegar, eu quero apresentar meu filho, apresento sem problema nenhum. Mas eu nunca deixo de falar para os pais, vocês precisam ser cobertura para o filho de vocês. Essa criança precisa de cobertura. Não é só uma apresentação. Então a criança nasce, os pais fazem festa. Os pais se animam, que nasceu meu filho é tudo para mim. Eu morro por ele, eu dou a vida por ele. Irmãos, dá a vida pelo filho, mas não dá a vida por Jesus. Não adianta de nada. Eu dou a vida pelo meu filho, mas é isso que Jesus pede. Dê a sua vida para me seguir. Isso se chama negar-se a si mesmo. Quando você nega-se a si mesmo, está dando a sua vida. Então, se você quer dar a vida pelo seu filho, dê a sua vida por Jesus, que Jesus vai cobrir a sua vida, vai cobrir a vida do seu esposo e dele também. Ou vai cobrir a sua vida, da sua esposa e dele também. E se a esposa que estiver no mundo não se converter, ela vai para o inferno. E se o esposo que está no mundo não se converter, vai para o inferno. Mas, de qualquer forma, para que os filhos sejam santos, deve ser santificado. Então vem a pergunta, o meu lar tem que ser um lar cristão? Sim. Sim. Mas minha esposa não é convertida. Tem que ser um lar cristão. Mas meu esposo não é convertido. Tem que ser um lar cristão. Ponto. Tem que ser.
Não está sendo, eu tenho que lutar para ser. Não estou conseguindo, tem que lutar para conseguir. Tem que pedir a graça de Deus. Irmãos, a graça de Deus, ela é maior que tudo. A palavra fala em Romanos que onde abundou o pecado, superabundou o quê, irmãos? A graça. Ah, minha esposa morreu e eu estou com 65 anos de idade, eu estou novo e eu não consigo ficar sem mulher. Se você pedir a graça de Deus, você vai conseguir ficar sem mulher. Pede a graça de Deus. Ah, mas a palavra me dá direito de casar de novo, que eu sou viúvo. Tudo bem, a palavra dá direito de você casar. Quem que é o louco que vai buscar a tribulação? Quem que é, irmãos? Eu tenho 50 anos, irmãos. 50, eu não tenho 65 ainda, eu tenho 50. Eu com 50 anos, eu falo para os irmãos abertamente. Quem que é o louco? Quem que é o louco com 50 anos, que fica viúvo e vai buscar tribulação com uma pessoa que tem a idade dele, ou mais ou menos, não sei, que tem os problemas dela, que nunca foi santificado por ninguém? Vai arrumar tribulação onde primeiro que a palavra não permite. O cara casar com uma mundana, ou a mulher casar com um mundano, tem que ser da igreja. Mas ainda assim, tem os problemas, tem as dificuldades, tem as lutas. Vai juntar as lutas para quê? Para que vai juntar as lutas? Se o ser humano não é capaz de vencer nem as dele. Nem as dele. Aí vai arrumar luta. Às vezes não foi nem um excelente marido enquanto a mulher estava viva. E quer ser excelente marido para uma que ele não conviveu ainda. Então essas coisas são loucura. E a graça é maior que tudo isso. Maior que todo desejo. Imagina, irmãos, para você conseguir cumprir a palavra. Se você quer cumprir a palavra e você não consegue em determinada área, pede a graça de Deus. Fala, Senhor, derrama graça sobre a minha vida. Derrama graça sobre a minha vida. Derrama graça sobre mim para que eu possa vencer isso daí. Para que a minha vida seja coberta pelo Senhor. Para que eu possa cobrir também a vida dos meus filhos. Para que as coisas comecem a fluir. Tem que acontecer, irmãos. Não tem outra forma. E aí, versículo 18, né? Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E aí, versículo 19, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aquele que tem as más obras, irmãos, eles fogem da luz, eles não vêm para a luz. Aquele que tem obras boas, eles vêm para a luz, para que as suas obras sejam manifestas. Quando a pessoa está com um problema no olho, ela foge da onde, irmãos? Ela foge da luz. Porque se ela for para a luz, começa a sair lágrima, manifesta o problema que ela tem. A mesma coisa é entendimento. Quando a pessoa não tem entendimento, ela vai fugir da luz. Por quê? Porque se ela for para a luz vai dar entendimento para ela. Imagina uma criança quando quer fazer uma arte, ela pergunta para o pai e para a mãe se pode fazer, irmãos? Ela não pergunta. Pai, eu estou a fim de pular aquele muro de 4 metros de altura, eu estou a fim de me espatifar lá embaixo. E aí, o que o senhor acha? Ela faz isso, irmãos? Eu quero abrir a geladeira, catar todo aquele doce que tem lá, quero comer tudo aquilo lá, quero revirar tudo aqueles doces que a senhora fez, mãe, pode? Não vai fazer isso, irmãos. Sabe que a resposta vai ser não. Não é? Não vai fazer. Assim também é o cristão. Assim também são as pessoas do mundo. As pessoas do mundo, se elas quiserem praticar más obras, não vai procurar o cristão. Não vai procurar Jesus. Não vai, irmãos. Não vai. Lá em Atos capítulo 17... Aqui a gente consegue entender um pouquinho por que as pessoas se enganam, né, irmãos? O versículo 29, irmãos. Atos capítulo 17, versículo 29. Eu vou ler um pouco antes aqui, irmãos, para a gente poder... Versículo 24, irmãos, vamos ler do 24 em diante. Aqui o apóstolo Paulo, né, irmãos, ele chega em Atenas lá, e aí ele depara com vários deuses ali, as estátuas ali, tinha um deus desconhecido, e aquele povo estava entregue à idolatria. E aqui ele fala um pouco disso, né, irmãos? No versículo 24 diz assim, Atos capítulo 17, versículo 24. Diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como
que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez o quê, irmãos? Olha que coisa. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor. Olha só, esse versículo 27, presta atenção, irmãos. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao que, irmãos? Ao ouro. E o que mais? A prata ou a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Olha que coisa. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Aqui está falando de Jesus. Então quando ele fala aqui, irmãos, que o Deus ele fez todas as coisas, e até mesmo essas pessoas, elas poderiam até encontrar salvação, se tateando elas conseguissem achar. Por quê, irmãos? Porque elas estavam no lugar escuro. Antes da vinda de Jesus, esses homens que nasceram esses homens que nasceram de Adão, da geração dos homens, eles estavam lá no Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus, e lá era uma escuridão tremenda. A palavra fala que lá, irmãos, tinha uma pequena luz, e essa pequena luz que tinha no Antigo Testamento era a voz dos profetas, que profetizavam da vinda de Jesus, profetizava da graça que se havia de manifestar. Então, se as pessoas conseguissem enxergar a salvação através disso, muito bem, senão não tinha para eles. Então os homens, eles não acharam isso. Tateando, o que é, irmãos? É você ali, ó, tentando achar alguma coisa no breu, no escuro ali, ó. Você não consegue enxergar nada. Você tem que achar o caminho, mas você não enxerga nada. Tá um breu, tá escuro demais. Aí você vai tateando as coisas, vai botando a mão para ver se você consegue achar o caminho. Assim era a vida dos homens, sem Jesus. Assim era a vida dos homens lá no Antigo Testamento. E aí quando Jesus vem revelando as profecias que tinha lá, vem esclarecendo. E aí Jesus fala das profecias, e aí escandaliza o povo judeu, escandaliza os homens. E aí ele determina aos discípulos que vai pregando a palavra, e os discípulos vai lá, nas profecias lá, a mesma coisa. O apóstolo Paulo fala, ó, reputo todo o meu passado como esterco, para poder conhecer a Jesus, para poder tomar posse de Jesus. E aí ele passa a esclarecer o povo judeu, e começa a abrir os olhos dos gentios, e a palavra se expande, o negócio vai, irmãos. Mas a palavra mostra aqui, que Deus sempre esteve próximo, mas como que se achava ele? No meio da escuridão que tinha lá. Era só tateando mesmo, era só ali, ó. E aí, quando Jesus se manifesta, a luz raiou no Novo Testamento. O Novo Testamento, irmãos, é uma luz incrível. O Novo Testamento, ele esclarece o ser humano. O Novo Testamento, ele traz uma luz tão grande que as pessoas conseguem enxergar, irmãos, quem é Jesus. Conseguem enxergar de onde ele veio e onde ele está. Conseguem enxergar o que ele quer para toda a raça humana. Conseguem enxergar o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Conseguem enxergar, principalmente, que ela sem ele não é nada, não é ninguém. Como eu disse, eu sou bom, eu sou honesto. Irmãos, a palavra é como uma espada de 2 cortes. Ela penetra até a divisão da alma, juntas e medulas. Ela discerne o interior do ser humano. A palavra ela consegue revelar o que o ser humano tem dentro dele e consegue fazer essa obra espetacular na vida do ser humano. O ser humano, depois que tem um encontro com Jesus, toma posse da palavra, irmãos, torna nova criatura. E uma nova criatura vai ser um novo esposo, uma nova esposa. Vai ser um novo funcionário, vai ser um novo patrão. Vai ser uma nova criatura verdadeiramente. Ela vai querer mudar em cada área da sua vida. Ela vai querer dar testemunho, dar exemplo. Ela vai querer ensinar, ela vai querer ser luz para todos. Ela vai querer mudar os ambientes, ela vai querer mudar, irmãos. Ainda que ela saiba que ela não vai conseguir resolver o mundo, não vai conseguir. Por que não vai conseguir resolver o mundo? Porque o mundo está na mão do maligno. Quando você vê uma tragédia no mundo, é o maligno operando. É o maligno que está fazendo a festa na vida das pessoas. Vamos finalizar lá em Romanos, irmãos? Romanos capítulo 7, irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele explica muito bem o que se passa, irmãos, no interior do ser humano. Ele explica muito bem por que o ser humano é o que nós vemos aí. E aí podem me perguntar, mas o cristão então é perfeito. Então o cristão ele é perfeito como Jesus. Irmãos, o cristão não é perfeito. O cristão ele enfrenta uma batalha constante, é uma batalha diária. O cristão ele é imperfeito, ele busca a perfeição. O cristão ele luta para não se entregar ao pecado, o cristão ele luta para não dar vexame,
ele luta para não dar mau testemunho. O cristão, ele vive numa batalha. E uma pessoa numa batalha, como que ela está, irmãos? A pessoa numa batalha, ela está em paz, está sossegada, está tranquila, está... Irmãos, numa batalha você está preocupado. A sua preocupação qual que é? É não cair, é não morrer. Quem está na guerra é isso, irmãos. A preocupação é não morrer, é sair vivo de lá. Aí diz aqui no capítulo 7, no versículo 7, irmãos. O título aqui na minha Bíblia, ó, a lei opera em nós a morte, a luta da carne com o espírito. No versículo 7 diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? É uma pergunta. E aí eu pergunto para os irmãos, a lei é pecado? Se você olhar a lei, os mandamentos que tem lá, por ele só, não é pecado. Mas aí que é a questão. Só o mandamento, só a lei, sem problema nenhum. O problema está no ser humano, não está na lei. O problema está no ser humano. Se fosse dado uma lei para um ser humano que fosse perfeito, muito bom. Mas a lei foi dada para homens e mulheres que eram imperfeitos, homens e mulheres que não tinham o Espírito Santo, que não tinha como vencer, que não tinha chance. E aí diz aqui, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência, quer dizer, a vontade própria, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência. Porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento, que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Por que vendido sob o pecado, irmãos? Porque o homem, ele nasce da semente corruptível. O homem, ele nasce em pecado. Uma criança nasce em pecado. Uma criança nasce do pecado. Não tem como não ser. E ela tem que ser coberta pelos pais, tem que se converter a Cristo. E aí diz aqui, versículo 15, ó. Porque o que faço não aprova. Aqui ele começa a falar da luta que tem no ser humano. Aqui ele não está falando dele, irmãos. Ele está usando ele como exemplo. É como se eu falasse para os irmãos, quisesse citar algo para os irmãos, uma história, e eu me colocasse como aquele que participou daquela história. Fala, irmãos, por exemplo, ó, ontem eu fui pular o muro e caí de uma altura de 10 metros. O que aconteceu com a minha perna, irmãos? Aí quebrou. Pronto, acabou. Então eu estou me colocando, ele está se colocando no lugar do homem carnal. Ele está se colocando no lugar de um homem que não tem a Cristo. E aí ele diz aqui, ó, versículo 15, ó. Porque o que faço, não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Então em todo ser humano, irmãos, o pecado ele quer operar. O pecado ele quer se levantar, irmãos. É na minha vida, é na vida de cada um dos irmãos. O pecado ele quer se levantar. Porque nós somos convertidos, mas temos que ser aperfeiçoados. Nós estamos numa batalha, numa guerra. E o homem que não tem a Cristo, ele tem que participar dessa guerra. A mulher que não tem a Cristo tem que participar dessa guerra, tem que entrar nessa guerra. Porque senão se torna como os primeiros versículos aqui, ó. E aí diz aqui no versículo 18, ó. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Irmãos, é como naquele desenho lá, que tem o homem lá, e tem o diabinho do lado e o anjinho do outro, não é isso? E o diabinho está falando, vai lá, mata ele. E o anjinho fala, não faça isso. Não é? E o homenzinho está ali, do que eu faço agora? Eu escuto um, eu escuto o outro. E o diabinho está lá, incentivando ele a fazer o mal. E o anjinho está incentivando ele a fazer o bem. Assim também é o ser humano, irmãos. Ele tem uma batalha dentro dele. Por isso que a palavra fala que nós temos que andar segundo a carne. Porque aquele que anda segundo o Espírito, inclina-se para as coisas do Espírito. Mas aquele que anda segundo a carne, para as coisas da carne. Ele diz aqui, ó, versículo 20. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí versículo 25, ó. Mas dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo,
Com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Aí ele começa aqui no capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, irmãos, o cristão, ele tem que entender que dentro dele há uma batalha. E essa batalha, irmãos, o Espírito tem que vencer. Então ele tem que buscar cada dia andar segundo o Espírito. O Espírito vai incentivar ele a todo momento a fazer o bem. A carne, as vontades próprias, vai incentivar ele a fazer o mal. Então no ser humano, há uma dificuldade muito grande de perdoar. No ser humano, há uma dificuldade muito grande de ser misericordioso. No ser humano, há uma dificuldade muito grande, irmãos, de fazer o bem em todo o tempo. As pessoas, elas estipulam limite para fazer o bem, limite para amar, limite para perdoar, limite para tudo isso, irmãos. E a palavra da verdade, irmãos, Jesus ele vem falando que o bem é ilimitado. O bem não tem isso. Então o cristão ele tem que ser movido por isso. Ele tem que ter a sua vida estruturada no Novo Testamento, no Evangelho. Ele tem que fazer parte da geração de Deus e lutar cada dia, irmãos, para mudar, para melhorar o ambiente que ele vive, para melhorar a vida daqueles que estão junto dele. Tem que lutar cada dia para ser uma boa cobertura para os seus filhos. A palavra diz que os filhos devem ser instruídos, irmãos. Os pais têm o dever de instruir os filhos. Eu falo dos filhos por quê? Porque eles são a parte mais afetada. A parte mais afetada. Quando o cristão, ele tropeça, as crianças, elas sentem. Então as crianças, elas têm que ter uma cobertura. Os pais têm que buscar demais pelas crianças. Os pais têm que se entregar mesmo, irmãos. Aqueles que não são convertidos, têm que se converter. Têm que se entregar a Jesus. Tem que se entregar. As pessoas têm que ser libertas, irmãos. Libertas. Libertas a cada dia. Não é uma vez liberto para sempre. Não é isso. Todo dia eu tenho que ser liberto. Todo dia aparece um problema na minha vida e eu tenho que vencer, irmãos. Todo dia eu deparo com uma dificuldade. Eu tenho que vencer. Todo dia aparece uma pessoa que dá de frente comigo e essa pessoa não tem a Deus. E eu tenho que ser luz para ela. E eu vou ter que falar de Jesus para ela. E quando ela olhar para a minha vida tem que condizer com a palavra, irmãos. Não adianta eu ser bom de lábios, não adianta eu falar bem, não adianta eu conhecer a palavra e eu falar da palavra, mas quando a pessoa olhar para a minha vida é torta. Não adianta eu falar, instruir uma pessoa acerca do casamento, meu casamento, irmãos, não prestar, os meus filhos não prestarem. Não adianta eu falar das pessoas que Jesus ele é honesto e que as promessas dele, ele vai cumprir, que ele é fiel, mas eu sou infiel. Eu sou infiel nos meus negócios, eu sou infiel nas... Não dá, não tem como, irmãos. Então eu tenho que ser fiel para falar daquele que é fiel. Ou pelo menos eu tenho que estar buscando com todas as forças, para que quando a pessoa olhar para a minha vida condizer com a palavra. Por que muitos homens e mulheres caíram, irmãos? É porque a vida não condiz com a palavra. A vida não condiz com aquilo que ela confessa com os lábios. A pessoa tem que confessar com os lábios, mas a palavra tem que estar no coração, tem que estar frutificando lá, irmãos. A palavra chama isso de lugar celestial. O lugar celestial, o nosso coração, ele é comparado como uma terra. E a palavra é comparada como uma semente. E essa semente, ela é semeada. Está lá na parábola do semeador, em Mateus 13. Os irmãos leem lá depois. Então essa semente é semeada na terra. E essa terra, ela pode ser de várias formas. Essa terra, ela pode ser boa. E ela vai produzir frutos. 1 a 30, 1 a 60, 1 a 100. Vai ser uma bênção. Essa terra, ela pode ter pedra. Essa terra, ela pode ter espinho. Então o nosso coração, ele pode estar endurecido. O nosso coração pode estar cheio de espinho. O nosso coração pode estar cheio de sujeira que contamina a terra. Essa semente não vai frutificar de acordo. Então precisamos, irmãos, a cada dia, cuidar dessa terra, cuidar do coração, ver o que tem lá dentro, irmãos. Porque a parábola do semeador, ela não fala só para as pessoas que estão no mundo, pelo contrário, ela fala para nós. Então ela estipula ali os 4 tipos de terra. Hoje a minha terra, hoje o meu coração, ele pode estar bom para receber a palavra. E amanhã o meu coração pode estar cheio de espinho. Amanhã o meu coração, ele pode ser uma terra infrutífera. Então eu tenho que cuidar disso, eu tenho que saber o que se passa comigo, irmãos. Eu tenho que lutar, porque se eu não lutar, eu caio. E assim é com cada um dos irmãos. Então, essa carreira o louvor que nós louvamos, que nós estamos numa guerra, irmãos, nós estamos numa guerra. E o nosso general, ele é Cristo, né, irmãos? Nós temos que ter ele verdadeiramente como nosso general, nosso comandante. Temos que ter a palavra como a nossa estrutura. A palavra fala, irmãos, que a nossa estrutura deve ser rocha. A rocha, ela é inabalável, irmãos. Inabalável. Na terra, o cidadão vai lá, ele quer construir uma casa, e ele cava. E ele cava até achar terra firme. Se tiver uma rocha, ele só faz 4 furinhos em cima da rocha, coloca as vigas, as colunas, e começa dali, irmãos. E a casa não afunda, não. Porque tem uma rocha ali. Então a rocha, ela é firme. A rocha é uma estrutura. E Jesus é a nossa, o quê, irmãos? A nossa rocha. Amém, irmãos?
Jesus abençoe grandemente a vida dos irmãos, derrame graça e que a fé de cada irmão consiga cada dia confessar a sua fé e passar a sua fé para aqueles que ainda não têm fé e precisam, irmãos. Amém? Irmão Luiz, ora aqui em nome de Jesus. Nosso irmão Everaldo, tá bem? Tá lá assistindo agora a live, tá se recuperando. Amém, irmãos? E logo em breve estará aí conosco, em nome de Jesus.